perseguição. Agora, não existe perseguição entre crente e crente. Né? É pessoa que sabe e não sabe. E quem não sabe, claro que tem que seguir aquele que sabe. Né? Então, não é crente. É pessoa que não conhece a palavra. E eu queria falar para os irmãos que eu estou querendo dar continuidade do estudo semana passada. O que vocês acham? Sobre a responsabilidade na obra de Deus. O que vocês acham? Seria uma boa? Para mim é ótimo, porque semana passada eu estava passando mal e não vi. Então, esse estudo de responsabilidade na obra de Deus, ele é muito importante, porque quando a gente passa a ter responsabilidade na igreja, a gente vai ser cobrado de Deus comprou essa semana. Nós vamos ser cobrados diante de Deus o que Deus colocou na nossa mão. Então, por isso que eu acho isso ser muito interessante, porque ele vai dar nosso crescimento e cuidado de fazer a obra de Deus. Né? Só Deus, mano. Estou na prova aqui, o negócio do computador sumiu tudo. Estou passando a prova aqui, você acredita? Só Jesus na causa. Esse computador é só Deus. Parece que ele vai ter que converter, porque. Não, vamos começar hoje. Eu não estou achando que eu vou começar hoje. Nós vamos falar sobre soberania de Deus. Vamos falar sobre a soberania de Deus. Essa menina tem. Às vezes muitas pessoas não entendem a soberania de Deus sobre nós. É muito maior do que nós imaginamos. Né? E semana que vem eu preparo um estudo sobre joio e trigo, as características de cada uma delas, para nós entender o que Deus está nos alertando, nós. Principalmente nós que somos obreiros, nós que somos vasos, nós que somos escolhidos, nós que temos algo da parte de Deus, e nós vamos entrar nisso aí. Vamos orar primeiro? Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença. Queremos aprender mais da Tua palavra. Pai, continua abrindo o nosso entendimento. Continua abrindo o nosso coração, para que nós podemos entender que a palavra do Senhor, meu Pai, ela é eficaz. Que a Tua palavra é vida. Que a Tua palavra é força para nós caminhar na Tua presença. Pai, eu te abençoo todos os membros, todos os vasos, todos os homens de Deus que estão nesse ministério, querendo ouvir e aprender. Pai, dá-me sabedoria para que eu possa expressar, não a direção do pastor Hilton, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Que o próprio Espírito Santo venha falar em meu, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo de número 11.
Ah, agora já que o Luiz está com a Bíblia, Mandaiane está com a Bíblia. Ô, Glória. Ô, Glória. Capítulo 1. É isso mesmo. Eu achei aqui, pastor. Foi É de difícil, mas Deus, achei. é de Deus. Tô gostando, tô gostando. A senhora, a Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vou dar nessa menina murro, velho. Essa menina tá me atentando. Eu voltei na cara da menina, que a menina chora, velho. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia que também fomos feitos. Nele, herança. tipo, no qual fomos também feito herança e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha só, irmãos, uma afirmação abrangente sobre ampla dimensão da vontade de Deus e do seu soberano poder, para decretar todo o seu propósito, todo o seu plano, os crentes que foram predestinados para receber uma herança. Irmão, presta atenção. O poder de Deus, ele é tão soberano, que o Senhor, ele entrega para nós algo, para nós mesmos executar a obra dele. Porque, vamos lá, porque quando Jesus ele foi levado ao céu, ele deixa o seu poder, ele deixa a palavra para que o discípulo continuasse levar a palavra da forma que o próprio Jesus deixou. E você pode ver que quando Jesus ele sobe, ele diz assim: olha, eu vou e deixarei vós, mas vocês têm poder de fazer a obra maior do que essa. A obra que vocês têm poder de fazer essa e maior do que ela ainda. Como o Senhor, ele não só derrama sua glória para a tua igreja, que a glória é dele, não a honra é dele, mas ele dá para nós aquela herança e predestinando para que nós façamos o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus na vida sua? Na minha vida, o propósito de Deus é o quê? Que eu seja salvo, mas que eu seja salvo fazendo a obra do Senhor certa. Então é isso que nós temos que entender. O Senhor salva nós no sentido de quê? Salvando nós para que nós fazemos a obra de Deus certa. Isso é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus é que nós seja salvo, que nós pregamos o Evangelho, que nós possamos mais ouvir ainda através do propósito de Deus. Então, quando nós olhamos e entendemos por que Deus tirou nós da dor, por que Deus tirou nós da prostituição, por que Deus tirou nós do erro, do pecado, por que Deus tirou? Tudo tem um propósito de Deus na vida de cada um. E a Bíblia diz: a soberana de Deus é o poder decretado todo o seu propósito. Olha só, a soberana de Deus foi decretada para cada uma pessoa. Você pode ver que a obra que eu devo na vida é diferente da sua. Não. Então, cada um tem uma proporção diferencial para que Deus possa fazer a obra. Você pode ver que nem todos têm um dom igual, específico, a mesma quantidade. Tem uns que têm dom, a quantidade é maior, a unção é maior, a graça é maior. É por causa da soberania de Deus na vida de cada um que Deus deu um propósito. Está bem? Estão falando com o que brinca. Eu tenho uma dúvida. Fala. O senhor está falando de salvação, certo? Sardinha. A salvação ela é dada a todos nós. Isso. Por que você colocou o pastor? Eu coloquei. Por
A Bíblia não fala de tempo. Não justificar as obras. As obras nós temos que fazer, certo? Certo. Só que, e se uma pessoa de última hora, vamos falar, um homem, ele toma um tiro, ele está ali ensanguentando, ele entrega a sua vida para Deus, ele se arrepende de verdade. Ele vai ser salvo, não vai? Vai. Porque nessa questão, não vai dar tempo de batizar. Porque você pode ver lá no livro de Marcos 16:15, assim, aquele que crê no for batizado está condenado, mas aquele que crê no for batizado está salvo. Então vamos lá. É duas coisas iminentes. Vamos lá. A pessoa tomou um tiro ali. Por mais que a pessoa está no mundão. Tomou um tiro. Um pregador pregou a palavra para ele ali e ele aceitou Jesus. A única coisa que Deus vai ver na vida dessa pessoa se ele se arrependeu de corpo, alma e espírito. Para ser salvo. Não é de boca para fora. Entendeu, gente? Não é de boca para fora. É de corpo, alma e espírito. A alma dele tem que sentir. A alma dele tem que sentir esse gozo de ser salvo. Não é só de boca para fora. Talvez tem muitas pessoas sendo Jesus boca para fora. Aí Jesus cura, a pessoa volta para o mundo de novo. Então tem que ser corpo, alma e espírito. Porque muita gente acredita que vai ter um tempinho ali bastante para poder se entregar para Deus, né? De última hora. Isso tem. Mas aí o que acontece? Eu não posso julgar a pessoa que está aceitando Jesus ali. A única coisa que eu vou falar que aquela pessoa que a pessoa foi salva, ela confessou. Agora, é diante do arrebatamento que nós vamos ver a pessoa que aceitou Jesus. Como que ela aceitou? Ou que aceitou de mentira, ou de coração, Sai aqui. Aqui ou tá não. gravando aqui pra lá. Mas eu não posso julgar. Eu posso dizer que foi salvo. Por dentro da pessoa aceitou Jesus. Mas por dentro, só Deus que sabe. A gente julga o quê? A gente julga de fora, de tudo. O que está de fora que nós somos dentro. A gente dentro, quem julga é só Deus. Deu para esclarecer direitinho? Sim. Então tá bom. Estou gostando, hein? Romanos capítulo 8, versículo 28. Oito, 28. Romanos 8, 28. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa tremenda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá. Vamos lá. Para nós receber, ou Deus entregou para nós, Deus sabe muito bem o que o seu coração almeja. Não adianta. Deus não vai entregar algo na vida de alguém se ele não saber que você ama ele. Porque se Deus dá uma pessoa algo que Deus sabe que a pessoa não ama ele, a tendência é o quê? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Mas a Bíblia está dizendo, mas sabendo todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, toda coisa que coopera para o bem daquele que ama a Deus, que são chamados segundo seu propósito. Então, Deus tem um propósito na vida de você, na minha vida, na nossa vida. Ele começa agora a realizar o que ele tem. O processo começa a andar. Você pode ver, hoje você começa como novo convertido, você batiza, depois você passa para ser cooperador, aí vai vir os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Vai para o cooperador,
vai para diácono, vai para presbítero, vai para evangelista, vai para o pastor, vai para o ministério, vai para o missionário. Talvez só fica só em um. Talvez o propósito de Deus na sua vida é só ser diácono. O propósito da vida de alguém é só ser pastor, chegar até a ser pastor. Ah, não. O propósito é só ser levita, adorador. Então, cada propósito Deus tem na vida. Mas ele está dizendo, mas coopera para o bem daquele que ama Deus. Aquele que ama Deus, Deus tem propósito na vida dele. Como fala amar Deus? Como que eu posso falar assim? Amar Deus. Amar Deus é você não aborrecer o que está dentro de você, que é o Espírito Santo. A única coisa que aborrece a Deus é o pecado. A única coisa que aborrece a Deus é o pecado. E fugimos do pecado. E estamos pecadores. A Bíblia diz que nós estamos mostrando para Deus que nós amamos Ele. Amamos Ele. Mesmo a Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós pecamos todos os dias. Mas existe pecado, que é um pecado que você peca, que não vai dar raiz. É um pecado que você pega, que você vai pedir Deus perdão e você vai cometer mais. Agora, o pecado que dá raiz é aquele que chama adúltero, beberrão, idolatria. Isso que vai induzir a pessoa a se praticar, chegar em espiritualidade. Então, quando nós amamos a Deus, nós pegamos básico. Às vezes, falta de vigilância no falar, às vezes, nosso olho olhou para a pessoa, não vai olhar para a pessoa, mas olhou, mas volta a sentir hora, volta a sentir, perde a esperança. Então, isso é um pecado. Pecado na mente, e nós pecamos, a Bíblia diz que o pecado menor é o da mente. É o menor da mente. Por que é o menor da mente? Porque só Deus sabe que você pecou na sua mente. O diabo não sabe, porque ele não lê sua mente. Então, faço uma menção, simplificar uma coisa que eu acho que seria um pecado menor. É o pecado da mente. Por quê? Só você sabe que você pecou na sua mente e Deus sabe. O diabo não sabe que você pecou na mente. Então, por isso, eu acho que o pecado menor é esse, né? Que é da mente, que é da sua consciência. Que a Bíblia diz que o diabo não lê a sua mente e nem a sua consciência. Então, eu acho que é um pecado menor. Mas, se não pedir perdão, é condenado também. Vai ser o livro da consciência. Mas estou falando assim, a respeito do diabo não saber o que está pensando na sua mente. Né? O pecado maior é o que sai da boca. Ô, pastor. O que nós falamos, o que nós pronunciamos foi. Pastor, então a gente também, se quiser na madrugada, orar só na mente pro inimigo não pegar, pode, né? Vamos dar rápido aqui. Poderemos sim, orar na mente sim, poderemos. Mas se você usar um ditado que próprio Deus usou Davi falar, Jeremias, né? Quando o Senhor fala, eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro, meu socorro do Senhor fez os céus e a terra, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que o não conhece, lá na Galileia, quando está tudo reunido, começa a falar, orar, e for batizado. Então, tem várias formas, né? Eu não vou falar que é o padrão oração na mente. É bom orar na mente. É ótimo orar na mente. Né? Cada um tem um jeito de orar a Deus. Ora na mente, ora falando, ora expressando, né? Mas o importante é que nós não deixamos de orar. Amém. Amém. Só eu, eu olho assim, no pensamento. Oi?
Amém, pastor. Então, irmãos, os cristãos avaliam o presente, a luz e a sua segurança sobre o futuro. Os crentes são aqueles que amam a Deus. O amor é o fruto necessário de uma fé viva. Então, vamos lá. Olha só. Os crentes são aqueles que amam a Deus. Por que os crentes são aqueles que amam a Deus? Porque quando você aceita Jesus, você mostra para ele que você ama ele. O aceitar Jesus é você aceitando o sacrifício que ele fez por nós. Né? Ô, pastor, pede alguém para desligar o microfone que tá alto. Pede alguém para desligar o microfone, tá? Nós estamos escutando só a falta do senhor, não, estou escutando outros também. Amém. Então, irmãos, próprio Deus, ele conhece, ele sabe os crentes. Porque quando o crente aceita Jesus, ele está mostrando que ama a Deus. Ele está mostrando que ama a Deus. Né? Agora, para nós permanecer amando a Deus, nós temos que andar na doutrina, na palavra de Deus. Primeiro você mostra. Eu te aceito você como. Eu te aceito Então, esse. Ô, pastor, tem que pedir alguém para desligar o microfone, não tá te ouvindo, não. Alguém pedir para desligar o microfone. Estou escutando o que a esposa falar. Baixa o volume do Geraldo. Eu não entendi, não. Silenciou aí. Só você silenciar seu telefone, pá. Pastor, eu não sei se esse telefone. Tá. Ô, Marcos, do lado para clicar, para desligar, tem um microfone, é só você apertar. É para desligar ele? Não, do lado da bolinha vermelha de desligar tem um microfone do lado. Aí é só você apertar. Pronto. Ah, tá, achei. Achei. Obrigado. Aperta aí. Pronto. Isso. Então, irmãos, vamos lá. Então, quando a gente aceita Jesus, nós estamos mostrando que nós amamos a Cristo. Para nós permanecer amando a Cristo, é obedecer a sua palavra. Vamos lá. Quando o Senhor vira lá no João capítulo 3, ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça. O amor de Deus foi qual? É enviar seu Filho na terra, morrer por nós. Então, ele já está provando o nosso amor. Agora, o amor de Deus para nós já vem com promessa. Não é só o amor, ele já vem com promessa. Ele mostra o amor enviando seu Filho unigênito. E esse amor vem junto com promessa. E qual é a promessa? É a salvação eterna. Então, primeiro ele mostra o amor enviando seu Filho. E vem com a promessa, que é a nossa salvação eterna. E nós, para nós provar que ama a Deus, nós aceitamos eles. Mas para que nós permanecemos amando a Deus, é obedecer a palavra. É estar na palavra. É viver na palavra. É andar na palavra. Amém. Vamos lá, tem mais. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 29, 30 e 31. Ô, Carol, tá passando alguma coisa? O pessoal tá chorando aí, pastor. Mas, Carol,
passando mal? O que está acontecendo? Ô, Carol, sai da live e entra no privado da minha esposa. Pastor, Oi. é Mateus? Mateus 9. Deixa eu ver aqui. O senhor falou Mateus 10. É Mateus 10, 29, 30, 31. Isso mesmo. Isso. Só um minutinho, irmão. Não. Ô, Jefferson, lê pra mim aí, por favor. Não se vendem 2 passarinhos por um centímetro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Acho que é 31, né? Amém. Acabou? Amém. Essa tem 29 dentro de 31. Já foi até o 31? Já foi até o 31? Deixa eu repetir de novo. Já foi até o... Não se vende os passarinhos. 29, 30 e 31. Oi? Versículo 29, 30 e 31. Isso. Não se vendem 2 passarinhos por um centímetro, e nenhum deles cairá em terra sem vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler. Olha só. O próprio Deus, ele já tem controle. Ele não só fez a promessa, ele não só está realizando algo sobre a nossa vida, mas como ele tem domínio. Ele tem domínio de tudo. Ele tem domínio do nosso pensamento. Ele tem domínio do nosso corpo. Ele tem domínio em todos os sentidos. Por quê? Porque, presta atenção uma coisa. Quem conhece nós de verdade mesmo, a Bíblia diz que nem nós mesmos conhecemos nós. Nem nós mesmos conhecemos nós. E Deus, por ele ser soberano, conhece até o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Ele conhece tudo, 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 tudo. Ele está acreditando. Não mais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então vamos lá. Quando o Senhor fala vale mais um do que muitos pardais, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, vale mais uma pessoa certa do que muitos errados naquela presença. Aí se você entra no contexto da Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, vale mais uma alma salva do que todo mundo perdido. Vamos lá. Se o mundo tiver só uma pessoa salva, Deus está alegre. Porque vale mais uma alma salva do que todo mundo perdido. Então aí você vê, na igreja hoje, a gente olhamos o trabalhar de Deus. Às vezes, Deus tem algo na sua vida. Aí você não quer fazer. Aí você fala assim, pois só eu que sou
Só eu que sou diácono na igreja. Eu não vou fazer mais que diácono na igreja. Aí que a pessoa pensa, não, aí que se engana. Aí que se engana. Deus fazendo o diácono melhor do que você para fazer a obra de Deus. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a obra, ela não pode parar. Ela tem que continuar. Para eu. Mas a obra não para. Para eu, porque eu quero que pare. Eu quero parar. Mas a obra não pode parar. Ela tem um início e também tem um fim. Se nós vamos parar para pensar, nós também temos um início e também tem um fim. Que início nós temos? Desde quando nós nascemos. E qual é o fim? Desde quando nós vamos morrer. Até quando a morte chegar. Então nós temos o início de vida e também o término de vida. A obra de Deus é a mesma coisa. Ela tem um início, e tem um fim que dá para chegar. Mas sabendo o quê? Que Deus, ele conta com todos. Se tiver 300, Deus conta com 300. Mas se os 300 só quer 299, não quer, só tem um, Deus trabalha com um, mas a obra continua. Aleluia. Isso é porque Deus, ele conhece a sua vida. Isso é porque Deus conhece a sua vida. Ele não só conhece a sua vida, mas também conhece o seu propósito sobre a sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos lá. Olha lá. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então vamos lá, irmãos. Tudo Deus criou. Amém. Até os demônios Deus criou. Tudo. Até os demônios Ele criou. Ele criou a morte. Ele criou a vida. Ele criou os principados. Ele criou a potestade. Tudo Ele criou. Então vamos lá. Se tudo Ele criou e tudo está sob o seu domínio, só resta uma coisa em nós: ser fiel e obediente, que Ele te livra dos principados e te livra da potestade. Porque a Bíblia diz que está tudo no domínio dele. Ele criou os demônios, Ele criou os principados, Ele criou a potestade, Ele criou tudo, criou eu, criou você, criou tudo. Então tudo está na mão dele. Só vai haver uma diferença. Só vai haver uma diferença. Aquele que é fiel, Deus vai guardar. Deus vai proteger. Deus não vai deixar nada acontecer de mal. Mas se acontecer, Ele está com você no barco. Porque tudo Ele fez. Aí eu fico pensando. A pessoa tem medo de dormir no escuro. Ah, não paga a luz não, porque eu tenho medo de dormir no escuro. Ah, não vou ficar dentro de casa sozinho não, porque eu tenho medo. Deus criou tudo. Deus criou a noite, criou as trevas, criou a luz. Ele tem domínio. Agora, só resta nós fazer a nossa parte. Você fazer a sua parte, eu fazer a minha parte, e Deus faz a dele. Aleluia. Qual é a nossa parte?
é ser fiel, é ser obediente, é ser vigilante, é ser de oração, é ser de jejum, é ser de responsabilidade, ser verdadeiro, não falar, não fazer. O resto, quem vai cuidar é Ele. É Ele que vai cuidar. Porque, olha só, o Senhor diz, ó, eu criei o invisível e o visível. Então, se Ele criou o invisível e o visível, o visível é nós, somos ser humano, carne e osso. O invisível é os demônios. Então, Ele criou. E nem todos têm visão de águia, nem todos têm visão espiritual. O diabo, o Senhor sabe onde o diabo está perto de você. O diabo sabe onde você está dentro de sua casa. Ele sabe, o Senhor sabe. Então, Ele que vai cuidar. Ele vai cuidar dos demônios, que é o invisível. E o visível é nós. É nós o visível. Então, basta nós o quê? Cuidar de nós. Como que nós vamos cuidar para Deus cuidar do invisível? É nós ser obediente à palavra de Deus. Não tem outra coisa, irmãos. Ou é ou não é. Ou obedece ou não obedece. Não tem outra coisa. Aquele ó. Como que o pai vai falar que o filho é uma bênção para ele? É uma honra, é uma dádiva, é uma felicidade. É quando a mãe fala, quando o pai fala, o filho obedece. Então, quando o pai e a mãe falam para o filho obedece, quem que o pai vai falar da filha? Quem que o pai vai falar do filho? Não, minha filha é uma bênção, graças a Deus. Eu não tenho problema nenhum com a minha filha. Por quê? Obedece. É a mesma coisa Deus. Em vez de ele falar com você, que você, como o pai fala para o filho pessoalmente, ele vai demonstrar. Como que ele vai demonstrar? Se guardando você do principado, guardando você da potestade, guardando você do invisível e guardando você até da morte, se for necessário. Então, irmãos, é isso aí, ó. Ele tem todo o domínio. Ele fez tudo. Ele fez tudo, irmãos. Nós não precisamos ter medo do irmão que ameaçou, da irmã que está fazendo uma ação contrária, está fazendo isso contrário, está fazendo... Não precisa ter medo, não. A Bíblia diz que ele fez tudo. Agora, se nós somos a pessoa obediente a Deus, Deus não vai deixar você perecer. Amém, Jesus. Só perece quem é desobediente. Só vai para a vala quem é desobediente. Mas quem é obediente a Deus, Deus guarda até o fim da sua vida. Isaías 45, 7, 8 e 9. Olha lá, aqui ó. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha, eu não li, eu não li com você aí, ó. Isaías 45, 7, 8 e 9. Isso aqui, Isaías 45, 8 e 9. Valéria. Vamos lá, aqui, ó. Isaías 45. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilar
os céus dessas alturas, e as nuvens chova a justiça, e abra-se a terra, e produz a salvação, juntamente com ela brota a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que, contente com o seu Criador, e não passa de um saco de barro entre outro saco. E acaso dirá barro, e o que lhe dá forma, e o que faz, ou a tua obra não tem alça. Então tá aí, irmãos. Tá tudo aí, ó. Ele disse aqui, ó, olha só, ele disse assim, ó, ai daquele que contender com o seu Criador. Ai daquele. Quando o senhor fala assim, ai daquele, o senhor está falando para os demônios. Ou a tua obra, não tens mãos. Está falando para os demônios e para aqueles que perseguem a igreja de Cristo. Ai daquele que contente com o seu Criador. Vamos pegar uma base disso. O que aconteceu com Paulo, né? Saulo de Tarso. O que aconteceu com Saulo de Tarso foi mexer com o crente. O que acontece com ele? Mas o crente que eu estou falando, não é o crente que eu estou falando que tem hoje, a gente chega dentro de minha boca aí, que carrega a Bíblia, anda de fachada, fazendo coisa errada, não. Estou falando crente mesmo. Como era o discípulo naquela época. Eles mexeram com o discípulo e achando que estavam mexendo com o discípulo, mas estavam mexendo com Deus. Estavam contendendo com Deus. Então, nós estamos livres para fazer algo. Por mais que o Brasil ele chega como a Índia, como a China, como Coreia do Norte, por mais que o Brasil chegue nessas ocasiões, mas Deus continua guardando a gente. Ai daquele que contender com o Criador. Ai daquele. Você pode ver, irmão, você pode ver uma coisa aqui, ó. Presta atenção. O diabo tocar em você, o diabo tocar em mim, Deus tem que permitir, olha aqui. Ele tem que subir lá em cima, pedir permissão para vir aqui embaixo para tocar em nós. Olha que alegria, olha que prazerosos nós temos, irmãos. Mesmo sabendo que nós não somos dignos disso, porque nós somos pecadores, nós somos talvez nós mentimos às vezes, nós pensamos pensamento mal contra o próximo, talvez nós não vigiamos no falar, talvez nós pecamos, talvez nós não estamos pregando certo o evangelho, mas mesmo assim o Senhor está dizendo que mesmo assim o diabo tocar em você, ele tem que pedir permissão e eu que autorizo se ele for tocar ou não for tocar. Quer uma segurança maior do que essa? Quer uma proteção maior do que essa? Não tem proteção maior do que essa. Mas basta nós não contender com Deus. É nós obedecer a Deus. É nós sublinhar diante dele. É nós reconhecer o nosso erro. É nós reconhecer o nosso pecado. É nós entrar na posição. É nós vigiar. É nós levar uma vida certa. É nós levar uma vida verdadeira. Não de fingimento, mas de realidade. Ser fiel em tudo. É ser fiel. É ser fiel a Deus nas vestes. É ser fiel a Deus no falar. É ser fiel a Deus no vestir. É ser fiel a Deus no andar. É ser fiel a Deus no dízimo. É ser fiel a Deus na palavra. É ser fiel a Deus até para dar conselho, até para pregar, até para louvar. É ser fiel em Deus em tudo, 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 tudo.
Aí Deus vai guardar nós. Aí Deus vai proteger nós. Porque ele fez todas as coisas. E ele tem todo o poder de neutralizar todas as coisas do mal contra mim e a sua vida. Só ele. Provérbios, versículo 33. Do lado. Uhum. Do lado. 36 o quê, pastor? 17 e 23. Amém. 16, 33. Provérbio 16 e 33. Amém. 16. Daniel, Oi. Pai Senhor, Senhor, pastor. tudo bem? Eu não consegui entrar. Estava custando, eu não consegui entrar. Ah, tá. Eu tô vendo sua foto aqui com sua mãe e eu parecia que é aquela ali. Meu Deus. Vou Pai conhecer Senhor, aqui. tudo bem? Ô, Daniel, lê Daniel aí pra mim, Provérbio 16, 33. Vai sair que eu vou achar. Tá bom. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Amém. 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 Olha só, irmãos. A sorte se lança no regaço. Olha só. A sorte se lança no regaço. Alguém sabe qual é o significado do regaço? Na Bíblia da Daen está escrito colo. Hã? Na Bíblia da Daen está escrito colo. Cova? Colo. Está escrito: a sorte se lança no colo. No fogo, né? Isso. Ah, tá. Obrigado, eu entendi. Então vamos lá. Presta atenção. Quando no livro de Provérbios fala assim, a sorte é lançada no regaço. Vamos lá, tem sentido. É lançado no fogo. Por que a Bíblia diz que a sorte é lançada no regaço, no fogo? Porque para Deus não existe sorte. Para Deus não existe sorte. Faz sentido. Deus não tem como abençoar alguém dizendo que é sorte. Ou alguém dizer que é sorte que Deus deu. Não. Muitas pessoas, principalmente cristão. Oi? Você para na igreja tradicional hoje e pergunta, mas por que você tem um carro? Que sorte eu comprei. Então a pessoa não tem entendimento o que é sorte, o que é bênção. Sorte é quando você espera em Deus, mas quem está te dando é outra pessoa. Agora, a bênção é quando Deus está te entregando a bênção. Por quê? Porque só Deus que pode abençoar. Porque Deus dá bênção para aquele que merece. O diabo dá para a pessoa as coisas, é sorte, para a pessoa não merecer. Dá de qualquer maneira. O inimigo dá de qualquer maneira. Né? O inimigo dá de qualquer maneira. Você pode ver. Imagina só, olha só. Um homem de 75 anos. Presta atenção. Ganhou na Mega Sena 216 milhões de reais. Dá pra mim. Quem que só vai fazer com esse dinheiro todo com 75 Eu anos? vou comer tudo.
Vocês estão me entendendo o que eu estou falando com vocês? Isso é bênção? Não é, irmãos. Isso aqui que é isso? É roubar a alma dele. O diabo tem a bênção, ele vai ficar louco no dinheiro e vai esquecer da salvação, a morte vai chegar e embora. É verdade. Isso é verdade. Vocês estão me entendendo? Então isso aí é o quê? É o diabo deu sorte para ele ser rico. No final da vida dele, 75 anos. Aqui. Já está batendo a conta já está descendo já. Aí ganha lá 216 milhões. Quem que ele vai gozar com esse dinheiro? Isso é pura cilada do diabo. Por que o diabo não deu a ele quando ele estava com 18 anos, 17 anos, para ele gozar tudo? Por que deu ele com 75 anos? É para roubar a alma dele. É para deixar ele agarrado no dinheiro, que ele se torna rico e vai cumprir a Bíblia. Que o rico não entrará. É muito difícil o rico entrar no reino do céu. Verdade. Aí eu te pergunto, por que Deus ele não deixa nós ricos? E se ele deixar nós ricos, não vai acrescentar dor. Por quê? Porque Deus dá para você a condição suficiente para você levar a vida até o final da sua vida. Amém. Vamos lá. Presta atenção aqui. Tem que falar assim, não, pastor, se Deus me dá 10 milhões de reais, eu vou continuar na igreja. Eu duvido. Tá arrastando. Eu duvido. Tá aí 10 milhões na sua conta, você vai parar para ficar na igreja com essa vida? Duvido. Sabe por que não vai? Vou te falar por quê. Porque o inimigo vai passar com 10 milhões, vai conhecer Estados Unidos, vai conhecer outros países, vai conhecer isso, vai conhecer aquilo. Aí você vai indo. Aí você vai ver que as coisas estão bonitas, tão maravilhosas. Você vai perder dia de culto, vai perder a Santa Ceia, vai ficar fraco, vai desanimar, vai aparecer mais outras coisas para você ir, mas você vai ver, você não está na igreja mais. Agora, eu te abençoando você, para você viver um dia para o outro, você vai acabar o dia que Deus te deu até o outro dia, você vai voltar para casa de Deus, vai pegar outro dia, vai vir para casa de Deus, vai pegar outro dia, assim, para você permanecer na presença de Deus. Por isso que o Senhor diz que Ele não deixa, não quer, não dá e nem deixa. Não dá que a pessoa fique rica. Porque quem faz a pessoa ficar rica é Satanás. Ele faz a pessoa ficar rica no ponto de ele perder a sua santidade. Controlar a coisa. Vamos lá. Eu falo para você uma coisa, irmão. Vou contar um testemunho aqui, ó. Maria Mendonça. Não sei se vocês estão ouvindo no testemunho dela. Ela cantou a primeira vez na igreja evangélica. Na hora que ela ficou rica, ela saiu da igreja. Na hora que o nome dela estourou no mundo, ela saiu da igreja, ela abandonou a igreja. Nunca mais ela foi da igreja. Acabou. Aí você vê o exemplo que nós estamos tendo. A Anitta, a mesma coisa. A Anitta nasceu dentro da igreja, a mãe dela. Esse cantor famoso aí, ó, Zezé Camargo Luciano, os pais deles são crentes, nasceram dentro da igreja, eles nasceram dentro da igreja, caminharam grande, nós crescemos corrido, acabou. Então, você vê que o dinheiro é que está tirando as pessoas da igreja. E tem muitas pessoas, olha só, tem pessoa que nem ficou rico. Tem pastor que está perdendo a sua salvação porque está mexendo dentro da igreja, está lesando dentro da igreja, está comendo da gordura da igreja. E está aí, ó. Falando que está servindo a Deus, sabendo que a sua alma está quase indo embora, fazendo coisa errada, não está pregando mais a verdade, não está ensinando os membros a verdade. Por quê? Se falar a verdade para os membros vão sair da igreja, não entra mais dinheiro na igreja. Ele está preocupado mais no dinheiro do que na salvação dos membros. Ele prefere alcançar o dinheiro do que cuidar da alma que Deus colocou na mão dele, a ovelha que Deus colocou na mão dele.
É o que está acontecendo hoje, irmãos. Não é necessário acontecer o que está acontecendo hoje, muitas portas abertas. Passou a pessoa de se notar demasiado, adúltero, vivendo a vida dupla, dentro de se notar, pregando, fazendo isso, fazendo aquilo. E o pastor está bem, está errado. Ele disse, não, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Por que Deus vai fazer a obra? Deus não vai fazer a obra, senão. A obra que ele está achando que Deus vai fazer a obra, ele não vai fazer a obra, não. Deus vai fazer a obra da pessoa que está no altar de verdade. É o que está acontecendo, irmãos. E quem paga por isso? Quem paga? É eu, você, que estão levando o evangelho a sério. Então, por isso, irmão, o Senhor pega a sorte que nós tínhamos no mundão, joga no fogo, queima, e derrama sobre nós uma bênção sem medida, sacudida e transbordante. Amém. Você pode ver, irmão, você com um salário mínimo, abençoado por Deus, você parece que você ganhou 10 milhões. É verdade. Verdade, meu Deus. Tá, irmão? Você com um salário mínimo, que Deus colocou a mão, te abençoou, disse, eu abençoo esse salário na sua mão. Você parece estar com 10 milhões na mão. É, Deus. Jó, capítulo 42, versículo 2. Só um pouquinho. Já tá perto de Salmos aí, mano. Jó 42, versículo 2. Ciminha, velho. Ciminha, velho. Quanto? 42, versículo 2. Amém. Valéria. Valéria. Tá dormindo, pastor? Vamos lá. Vamos lá. Bem sei que tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém. Aí, irmãos, é que eu estou falando para os irmãos aí. O cuidado de Deus com aqueles que são obedientes. Os cuidados de Deus para aqueles que são obedientes a Cristo. Obediente ao Criador. Primeiro, o Senhor permite que Satanás toque tudo em Jó. O diabo vai lá, o Senhor autoriza, toca tudo em Jó. Jó perdeu tudo, só não perdeu a sua vida. Mas perdeu tudo. Tudo. Isso é o que, irmão? É o propósito que Deus tinha na vida de Jó. Talvez eu estou falando com a irmã, talvez eu estou falando com o irmão que você perdeu algo, você perdeu alguém, você perdeu o seu serviço, você perdeu o seu salário, você perdeu alguém, ente querido, mas tudo é o propósito de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E lá no versículo 42, no finalzinho de Jó, ele reconhece, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser obediente, valeu a pena estar na presença. Porque só na presença você vê o trabalhar de Deus. Tem pessoas que estão passando tanta luta. Na hora que ele sai da igreja, ao final da luta dele, ele sai da igreja. Sai da presença de Deus. Deus está para entregar isso agora para ele, assim, ó. Só que vai entregar, vai caçar para entregar, cadê ele? Ele não está mais na dele. Mas Jó não. Jó permaneceu até o fim. Até o fim. E no final, Jó ouviu essa palavra. Jó dizendo, Senhor, bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Então, Jó, ele tinha que estar vivo para falar isso aqui. Morto não fala isso aqui. Quem fala é vivo. Deus quer que eu e você esteja vivo para falar o que Jó está falando aqui. Vivo o quê, pastor? Vivo na presença, vivo no altar, vivo na Santa Ceia, vivo na adoração, vivo no louvor. É sempre estar vivo para Deus, para nós podermos dizer assim, ó, Jesus, valeu a pena eu passar essa prova, porque o Senhor me deu vitória. Mas para acontecer isso, tem que ser fiel. Glória a Deus. Tem que ser obediente. Aleluia. Amém? Lamentação, capítulo 8. Não, Lamentação, capítulo 3, 37, 38 e 39. Não entendi? Como é que você está falando? Vou lá, desligou. Celular. Estava mostrando. Cadê minha vida? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Era isso, tá? Não é da boca do Não sei também. Altíssimo que vem tanto caso, Você não deixou caçar nada? O que é que esse dedo ou não? existência. Como pode um homem reclamar quando é punido pelo pecado? Meu Deus. Olha aí, irmãos. Vou ler aqui minha esposa ali. Olha você viu. Nossa. Olha só, irmãos. Olha, eu vou ler mais alto para vocês entenderem. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanta desgraça como as bênçãos. Verdade. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? De lá de Então, só está Jeremias. dizendo, nem tudo que acontece sobre a sua vida, sobre a nossa vida, Deus está falando. Nem tudo é Deus que está falando. Verdade. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, não é Deus que permitiu. Às vezes é a consequência do nosso pecado, a nossa desobediência. Depois de Jeremias, hein? Ah, pastor, eu pedi o fulano que fez querido e morreu. Ai, eu pedi o trabalho. Ai, eu pedi isso. Ai, eu pedi aquilo, eu pedi aquilo. Talvez não é Deus que está falando. Talvez é a consequência que nós mesmo causamos com as nossas próprias mãos e nós perdemos. A Bíblia diz que virou uma desgraça. Então, irmão, Depois de Jeremias. tudo nessa vida, Jeremias. Deus sabe medir cada um. O Senhor sabe medir a irmã, o Senhor sabe medir o irmão, sabe medir o pastor, sabe medir o teatro, sabe medir o missionário, sabe medir a missionária. Ele sabe medir cada um. Cada um ele sabe. Então nem tudo é Deus na mão. Tem uns profetas aí. Pega no meu som, descarga. Tem uns profetas aí, irmão. Eis que te digo, Deus manda te falar, Deus não está falando nada disso. Ele está falando por conta. A eis que eu te digo, Deus não está falando nada, ele está falando por conta própria. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ixi. Hã? Coloquei carregador aqui, porque meu celular está 100%, vai descarregar. Então, irmãos, nem tudo Deus está falando. Nem tudo
Deus está no controle. Às vezes tem pessoas que, às vezes, duas vezes um vigiar, ele traz por si uma luta, uma provação, que ele mesmo caçou. Ela mesma caçou. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmão, para não saber a luta que nós estamos passando, se Deus está permitindo, ou é de Deus ou não é de Deus. Ou que Deus está nos provando, ou nós estamos errados diante dele e estamos passando essa punição. Quem é aquele que diz assim aconteça? Quando o Senhor não mande. Acaso procede do Altíssimo, tanto mal como bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Tudo que acontece pela palavra de Deus, tanto bem como a calamidade. Ô, pastor, Então, oi. aqui, Deus dá permissão do inimigo tocar só nos que é ungido, no que é ungido dele, ou os que estão no mundo também ele dá permissão? Não, porque o do mundo, o da perdição, a Bíblia disse que da perdição já o diabo toca quando Deus tem propósito na pessoa que está no mundo, e Deus não propõe na vida dele de salvação uma obra grande, o diabo só toca até na saúde, na alma não toca. Não toca. Por quê? Pode acontecer que no decorrer Deus dando oportunidade, aí Deus deixa permitir levar a alma. Por muita insistência que Deus está dando, a pessoa não quer, aí Deus permite que leve a alma. Mas se a pessoa, Deus está obra, a pessoa ainda, Deus vê que a pessoa vai se quebrantar, vai se arrepender, aí Deus deixa chegar só na carne e salva. E aí a Bíblia se cumpre, né? Se não veio por amor, veio pela dor. Aí cumpre essa passagem. Mas sobre os crentes, que às vezes tem errado, está desobediente, está em pecado, a Bíblia diz que ele começa a pagar a consequência dos seus erros. Amém. Ele vai pagando até quando consertar. Se não consertar, está na igreja, e não consertar, aí morre física, morre espiritual. Morrendo espiritual, acontece a morte física, que a Bíblia diz que vai cumprir, que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Entendi, pastor. Então tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 27 e 28. Tá pra frente. Atos dos Apóstolos. 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, a qual ungiste Herodes e o próximo Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está vendo aí? Então, tudo que aconteceu com Jesus foi o propósito de Deus predeterminaram. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Até o Gólgota, Deus era um propósito de Deus com Jesus. Então não foi coincidência, irmãos. Não foi coincidência. Não foi armação. Foi Deus fez o propósito. Tudo que aconteceu com Jesus foi um propósito de Deus, o seu Pai.
E o lugar escrito ali Sabe por quê? Pastor, é este. Foi levado com a eu vou ter que mudar de lugar. Eu vou ter que sair com a minha filha. E eu retorno na live. Assim que eu chegar lá. Tudo bem. Mas vai terminar agora. Daqui 5 minutos tá terminando. Ô, filho, espera 5 minutos. Mas se for compromisso sério, pode ir, Marcos. Pode ir. Amém, pastor. Vou lá porque ela está desesperada. Tá bom. Pode ser, irmãos. Obrigado. Tá com Deus. Então, irmãos, é isso aí, ó. O que aconteceu com Jesus foi propósito de Deus. Talvez o que está acontecendo com você pode ser propósito de Deus. Não. Talvez o que está acontecendo com você aí, ó, é propósito de Deus. E aí? É só esperar. É esperar o trabalhar de Deus e cantar o hino da vitória. Amém? Amém. O último. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes. Efésios. Efésios o quê, pastor? Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim como nós escolheu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A leitura me escuta melhor do que a minha. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, irmãos, o Senhor escolheu nós. O Senhor escolheu você. Deus escolheu o presbítero, escolheu a Maria Eduarda, a Patrícia, escolheu a Carol, a Valéria, escolheu a Cíntia, escolheu a Bebiane, escolheu a Cássia, escolheu a Daiane, o Luiz, toda a família. Deus nos escolheu nós, gente. Amém. Quantas pessoas que Deus ainda não escolheu ainda? Por causa da dureza do coração. Deus escolhe quem tem a possibilidade de mudar o seu coração. É isso que Deus escolhe. Deus escolhe a pessoa que tem matéria que o seu coração vai se tornar barro, carne, coração de carne. Né? Por isso Deus escolheu nós. Você pode ver, quando Deus fala com você, você não chora. Quando Deus fala com você não chora. Verdade. A lágrima começa a descer. Por quê? Porque você, antigamente no mundo, era coração de pedra. Eu sabia que o seu coração era de pedra. Eu sabia. Mas Deus escolheu você, mas sabia que o seu coração de pedra poderia tornar um coração de carne. Ser sensível, irrepreensível perante ele em amor, para que você possa ser sensível ao olhar, ao amor e à palavra. A palavra do Senhor faz não chorar. A
A palavra do Senhor faz nós derramar lágrimas, porque só ela que pode penetrar dentro da nossa carne, dentro da nossa alma e tirar essa lágrima. E talvez a lágrima só sai através só de sofrimento. Machucou, começa a chorar. Perder alguém, começa a chorar. É gostoso quando você não perde nada e Deus fala com você e você chora naturalmente para Ele. Amém. Isso é porque Deus sabe que o seu coração não é pedra mais. O seu coração é de carne para ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus continue falando em vossos corações. E terça-feira que vem, eu vou falar sobre as características do joio e a característica do trigo. Bom? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Oração para Adriana. Missionário Isabel. A senhora Deus. Gente, tem alguma pergunta a fazer? Tem não, gente? Alguém quer me perguntar? Vamos lá? Luiz, Mandaiane. Oração para Adriana. É só falar que eu tô te ouvindo. Cadê Moel? Tá aqui sentado ali. Oração para Adriana. Ô, pastor. Pastor, Luiz. Pastor. Hoje Deus abençoe vocês. Amanhã, irmão, deixa eu aproveitar aqui. Não sei se minha esposa mandou ficar fora. Fala com ele que é perfeito. Ô, pastor. Então, tá bom. Deixa eu falar com esse irmão aqui. Irmão, Pastor. deu um probleminha. É só um pouquinho. Oi? Fala, Esther. Tem que orar pra Adriana. Fala de novo que eu não ouvi. Tem que orar pra Adriana, pastor. Não, porque amanhã tem aula, né? Pastor. Vamos terminar agora. Peraí. Aqui, deu um probleminha. As irmãs vieram louvar dia 26, lá na igreja da pastora Maria, lá na Ventosa. Mas o que acontece? Eu esqueci de olhar minha agenda, eles me colocaram, eu tinha uma agenda marcada para pregar dia 26 no Encontro dos Vasos. Dia 26. Na hora que eu fui ver o cartaz da Maria, é no mesmo dia que eu vou pregar o Encontro do Vaso. E o Encontro do Vaso